Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo esse vídeo. Eu sou Lúcio Flávio Gondim e estamos aqui nessa live de pré-lançamento, de pré-venda do meu livro Corpo de Conto, Anatomia Provisória de Tércia Montenegro. Nessa noite vamos conversar sobre essa escritora cearense chamada Tércia Montenegro, sobre o edital de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Ceará, do qual essa obra forma parte, é resultado do meu trabalho também. Esse texto é resultado do meu projeto de mestrado na Universidade Federal do Ceará, no programa de pós-graduação em letras da UFC, e eu vou ter como convidada para essa intermediação uma pessoa muito importante para mim, que é a Fernanda Meirelles, uma artista absoluta dessa cidade, de diversas linguagens, com quem a gente vai conversar sobre todos esses assuntos, e daqui a pouco ela deve estar entrando aqui. Atualizando a você que está chegando agora ou que não está sabendo, o livro Corpo de Conto é uma produção minha e da editora Zuc, uma editora de Porto Alegre, né? Nesse momento em Porto Alegre, uma editora bastante importante no cenário literário, no cenário de crítica de literatura. E a gente está muito feliz por esse projeto que já está em pré-venda desde a semana passada e que vai ter, ainda neste mês de junho, o seu lançamento presencial. As edições físicas do livro chegarão e certamente eu quero contar com a presença de todos vocês num evento que a gente vai divulgar em breve. Vai falar dele aqui um pouquinho nessa live, tá? Enquanto o Fernando não chega... Opa, a Fernanda acabou de chegar. Deixa eu convidá-lo para entrar. Acho que é aqui. Pronto. Vamos esperar, ver se deu certo. Opa! Estamos aqui. Boa noite! Olá, Fernandinha! Tudo bem, meu amor? Lúcio Flávio, que bom lhe ver num dia tão quente, meu Deus. Estamos aqui com um papelzinho aqui, ó. Daqui a pouco a gente faz uma pose de retocar meio. Mas eu acho muito massa estar aqui com você, porque é muito simbólico também fazer esse primeiro momento do livro contigo, porque você é o começo de toda essa história. Já está com quantos anos que a gente conhece Fernanda? Acho que fazem 15 anos, faz 15 anos esse ano, deve fazer alguma coisa assim. E Fernanda acompanhou todo o processo, todo o passo a passo da construção do adolescente para o jovem, para o adulto, para o artista, para o pesquisador. E aí agora a gente chega nessa etapa meio careta, meio tradicional, mas importante, que é a do livro, né? A do, não sei, da escrita. O que é que você acha? Me conte aí. Eu não acho que é careta, eu acho que é adaptada, né? Pronto, vou usar essa palavra, muito bem, a gente se adapta. É uma fase adaptada, né? E aos meios que a gente tem, às coisas que a gente precisa fazer e a maneira como a gente olha para o que a gente já vem olhando há um tempo. E ao mesmo tempo dá também um nome e um produto, né? Porque é uma coisa contínua, um processo muito longo que a gente consegue ter um resultado. E é legal pensar que é uma política pública também, né? Que esse livro é lançado por meio do edital da Secretaria de Cultura do Ceará. Então é muito bacana, né? Esse ramo de pesquisa e memória literária do qual a gente é tão necessitado, e você conhece tão bem agora estando na BES, né? Sim, sim, sim. E eu fico feliz por acompanhar tanto o início da sua vida enquanto autor, desde as zines, enquanto uma pessoa inquieta e curiosa e dada a experimentações, com uma parte da vida da Tércia, né? Que assim, eu conheci a Tércia. Será que foi na mesma época que eu conheci você, Lúcio? 2008. Talvez. Foi mais ou menos por aí. Uhum. Uhum. E aí eu conheci a Tércia quando ela topou participar de um bate-papo na livraria Lua Nova. Eu fazia o Literatura de Lua lá. Sensacional. Sobre gatos, né? Esse era o tema. Ela topou aí. E depois a gente teve na mesma banca de seleção de um edital de literatura. Aí nesse momento a gente conversou longamente, assim. Foi legal, foi massa. E aí, de lá pra cá, a gente nunca parou de conversar, nem eu e ela, nem eu e você, que era um neném, estudante. Seguimos juntos sempre. É isso aí.
Uhum. E aproveita para chamar a galera para o evento, né? Tu tá, agora, a Fernanda tem a loja Sem Paredes, agora tem a escola Sem Paredes. Conta aí, Fernanda. Pois é, a Escola Sem Paredes são, estou usando essa frase, uma longa série de breves encontros, uma vez por ano, e desse mês vai acontecer sábado, no Parque das Crianças. A gente vai ter uma aula ao ar livre sobre a cidade e sobre a nossa relação com a cidade, misturando realidade e ficção. E alguns exercícios de observação, escrita, desenho. As inscrições estão abertas, estão lá na minha link, na minha bio, no link. E é isso. E amanhã, já é amanhã, não. Qual é a data do lançamento do livro lá na Bessie? A gente vai lançar na Best, um spoiler aí, dia 23 de junho. 3 de junho. Daqui a 3 semanas, mais ou Já menos. tá um longe perto, né? Véspera de São João. É. Vai ser bonito. E eu tô curiosa, eu separei aqui uns 2 livros da Pérsia. Ótimo! E eu trouxe outros aqui, a gente vai conversar e vai indicar quais lemos, quais não lemos e etc. 2 que você não trouxe, isso é massa, né? Pelo menos não mostrou. Eu tô com todos aqui, mas eu digo que não trouxe, escondo qualquer coisa. Então, ó, tem esse aqui também, tem muita coisa, né? Esse é um infinito dourado, assim. Infinito dourado, assim. E aí, você me convidou para esse bate-papo, e aí, assim, para quem... Isso fica gravado, né? Fica. Então, assim, como você apresentaria Tessia Montenegro para quem não é de Fortaleza, para quem não conhece nada sobre ela? Diz aí. Pois bem, é a história de uma menina, filha de professores, de acadêmicos, que cresceu cercada por livros no banheiro, livros na sala, livros no quintal, livros no estacionamento do carro, e que encontrou, por meio da escrita, desde muito jovem, uma maneira de se expressar em um universo que não dava talvez muitas chances, e que ainda talvez hoje está bem melhor, mas que tem os seus desafios inúmeros, né, de deixar a palavra ser uma forma de existir, de nos deixar sermos livres, assim. Eu acho que é alguém que encontrou na palavra uma maneira de ser muito livre e de retratar várias outras histórias nessas cidades e cidade em que ela vive, num olhar muito sensível de uma mulher que também se torna fotógrafa e agora performa e mil coisas que... Pois é, agora sim, com mais recorrência nas redes sociais, de uma maneira mais publicizada, mas já nos lançamentos dos livros que a gente vai falar, né, já tinha um tom de performance ali. Exato. E aí, veja só, o pessoal está entrando aí, que legal, que ótimo. Hoje foi um dia bem longo, eu não sei, acho que essa live não vai ser tão longa, Não mas eu vou no lugar de alguém que conhece você enquanto pesquisador e alguém que conhece a Tessia enquanto escritora, amiga Sim. também. E aí, é legal dizer, assim, além do que você falou, que assim, a Tessia, ela nasceu do campus ali do CH2, não é isso? Literalmente, porque o CH1 da UFC, da Letras, né? Isso. Os pais da Tessia conheceram lá, também eram professores, e ela se tornou professora, é professora, e a forma como ela escreve é realmente a invenção de uma outra vida. E aí rola uma piada aqui em Fortaleza, que é quem não foi aluno da Tessia foi meu aluno, né? Ou no caso das duas, eu tive essa sorte também, de passar pelas duas. Aí, pronto. E aí eu quero saber de você, como você explica o seu livro, esse livro sobre a Tessia? Exato. Quando a gente começa a ler um artista que já tem alguma produção, você começa a achar muitas similaridades, né? Então, ali no finalzinho da Letras, eu pensei, poxa, eu quero fazer um projeto de mestrado, e acho que seria, eu já vinha do teatro, já tinha uma atuação em alguma perspectiva, e eu pensei, poxa, eu acho que a gente precisa de alguma maneira, e acho que já entra um outro ponto para a discussão, que a gente estude os nossos, né? Porque tem uma galera de uma produção muito profícua, né? Eu lembro quando lançaram o teu livro, né? Transforme isso em outra coisa. Como foi importante, assim, de ter a Fernanda arquivada, assim, né? Catalogada.
frase, esse livro não é meu, esse livro é da Nayana Gomes. Isso. Lançaram sobre você, exatamente. Lançaram o livro sobre Fernanda, Sobre mim. É. E eu acho isso tão bacana, porque de alguma maneira isso é ao mesmo tempo uma reverência e uma utilidade pública. Uma utilidade pública, né? Por exemplo, com os contos da Tessia, muitas edições estavam esgotadas, né? Deixa eu puxar um aqui. O Linha Férrea, que é esse aqui, em 2016, quando foi feito o projeto, totalmente esgotado, assim, não tinha como encontrar o livro. Então eu tentei... Inclusive, quando eu conheci a Tessia, demorou um pouquinho para eu fazer o link de que ela era a pessoa que eu tinha lido na revista Cult como a pessoa muito jovem premiada com o Linha Férrea, né? Eu acho que foi 2009. Não, esse aqui é 2001. É. Esse aqui é 2001, né? Assim, eu fiquei sabendo 99, 2000, 2001 desse livro aí, porque foi premiado na revista Cult, que eu lia na época, mas aí agora meu Deus, o tempo passa muito. E aí passa tanto que agora, depois desse processo, a gente já teve alguns relançamentos. Então, temos agora o Linha Férrea nessa nova edição, que está já disponível para compra. Tu conhecia essa ediçãozinha aqui? Não, é lindo. Pronto, então, quem não leu aqui, tem esse irmão gêmeo, não siamês, para chegar. Mas aí, fazendo essa linha cronológica... Tudo começa aqui, né? Ó, no Vendedor de Judas. Aí tem uma Tessia assim, deixa eu aproximar aqui, uma Tessia bem neném, de franjinha. Talvez eu vá performando essa Tessia no lançamento, hein? Vou dar outro spoiler, né? E aí esse livro se torna depois esse daqui, relançado. E por último esse daqui, nessa edição, que é um livro muito adotado nas escolas. E esse é um outro ponto que nos une. Alguns meses antes de conhecer Fernanda, ainda como estudante de escola de ensino, já ensino médio, meu último ano de fundamental, eu leio justamente O Vendedor de Judas na escola. E aí eu lembro dessa sensação de a professora de português conversar com a gente dizendo, olha, essa escritora... ela foi minha professora de uma amiga. Eu vou tentar até conversar com ela. Aí eu, poxa vida, quer dizer que escritores e escritoras existem, eles respiram. Eles conversam. E também ali, você pode pegar um ônibus, uma coisa, e chegar ali, eles podem vir aqui onde eu tô. Então esse boom é fantástico, né? Eu acho que esse é um presente, um desafio e um presente da literatura contemporânea, né? É muito gostoso isso. Depois que eu conheci a Tessia, foi interessante porque acho que o primeiro livro dela que eu li foi esse. O resto do Teu Corpo no Aquário. Meu tem uma marquinha aqui do meu gato, Marvin James. Ele marca meus livros, né? E aí eu lembro que é um livro exatamente marcante, né? Esse aqui é um dos livros de contos mais marcantes. Assim. Ele é dividido em O Corpo e a Água. E aí, na parte do corpo, logo o primeiro conto chamado DT, inspirado numa notícia de jornal. É bem sombrio, bem bizarro, bem pesado. E quando eu conheci a Tessia, eu disse, meu Deus, ela é o oposto disso. Se tivesse uma lista de contos e uma lista de autoras e eu tivesse que ligar, eu jamais ligaria até que eu conheci a esse conto. Isso é massa, né? Isso é legal. Isso, uma personificação, né, uma recriação. Ela fala que esse livro é um dos é o mais sombrio, de fato, da carreira, né, de um momento. E é bacana também, e ao mesmo tempo, como é curioso pensar que são as nossas sombras, às vezes, que deixam marcas e são mais marcantes, né, na nossa carreira. Então, muita gente conhece os livros de contos da Tessia por esse livro, né. O livro que a gente vai lançar, né, chamado Corpo de Conto, pega um pouquinho disso aqui, né, dessa história da corporeidade, exatamente, da incorporação, né, que está, na verdade, em todas as histórias. Por exemplo, quando a gente vai para o romance, né, o primeiro romance publicado da Tessia, ela já tinha 3 escritos, ou 4, mas o primeiro que ela publica é O Turismo para Cegos, da nossa queridíssima Laila. É o primeiro romance, né? O primeiro romance. E aqui o corpo tem um papel fundamental de novo, né? Porque ele inclusive da capa, porque assim, vocês estão vendo essas bolinhas brancas, elas são táteis, né? É uma capa
e já está caindo tudo, né? Sinal de que você lê livro bem usado, é isso aí. Ele chegou cedo para mim. É um prazer, assim. Ela me contou desse livro antes, um pouco durante, e logo que saiu, pude ler. E fiquei muito feliz de perceber que é o que ela queria, era o que ela planejava, né? Ela estava muito afim de fazer algo assim, que... Pera, Olha deixa quem chegou! Essa coisa linda! Boa noite, Marvin! eu... Eu lembro que uma das coisas que a Tessia me falou desse livro é que foi marcante para criar uma conexão dela com a cidade de Fortaleza de uma forma explícita, né? É, Exato. exato. Perder o medo de nomear, né? Assim, esse livro marca a perda do medo do regionalismo, né? De ser uma autora localizada e, ao mesmo tempo, é o primeiro na Companhia das Letras, né? Exato. E de colocar esse nome regionalismo para trás, ao mesmo tempo que localiza que a história em Fortaleza ela se torna maior. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Tu como artista visual e que mescla muito bem essas linguagens todas, como é que tu concebe essa, que a gente está chamando também, né? Que lá no Leonilson, lá no doutorado, eu também vim estudar, que é essa inespecificidade das linguagens, né? E esse conceito que Fernanda também me apresentou, que foi fundamental na minha história, que é o de literatura expandida, né? Que vai dar no Leonilson expandido. Minha tese foi você, novamente, sempre. É legal pensar que as ideias nunca são 100% originais e que a gente vive num tempo em que é normal, é comum. Eu tenho uma ideia sobre algo e tem alguém que nem está tão perto e está pensando a mesma coisa. Às vezes dão nomes diferentes, mas sim, a literatura expandida, como é que a mesma narrativa ou mesmo os mesmos elementos aparecem em linguagens distintas, às vezes pela mesma pessoa, né? A Tessie também contribui para mim, falando que a literatura é uma arte visual. E né? Toda palavra é um símbolo. Na hora que eu falo praia, né? Você imagina uma praia e eu também, existe um diálogo entre isso. Na hora que eu boto praia dentro de uma frase, de um parágrafo, de uma história, a gente está fazendo algo muito mágico e bonito que eu estou lendo outro livro ali do Stephen King, que é um cara de terror que eu amo, e ele fala, é pura telepatia, escrever telepatia, e ele vai escrevendo um parágrafo sobre isso, tipo, imagine isso, olha só, no momento que eu estou escrevendo isso, eu estou assim, fazendo isso em tal lugar, e no momento que você está lendo isso, você não está comigo, mas a gente, de alguma maneira, está telepaticamente pensando a mesma, tentando chegar no mesmo lugar. E aí é tudo imagem, né? Muito a imagem, não tudo, mas muito a imagem. E acho massa ter começado a pensar explicitamente sobre isso com Tessia. E o turismo para cegos dialoga muito com isso, porque a personagem principal é cega, então ela vai perdendo a capacidade de ver e as palavras tomam um, um peso, uma importância muito maior ao longo da história, né? Para mim, é o meu preferido, é o turismo para cegos. É, E ele evoca o corpo nesse sentido, que é um corpo que perde a visão e precisa ativar outros sentidos, né? esse foi, para responder a tua primeira pergunta lá, esse foi o gancho que eu encontrei nas obras. Um corpo que está sempre se perdendo, se desfazendo, que é o corpo humano, mas que reconhecer isso é a potência de vida, né? Então é a cegueira, no linha férrea é o cadeirante, né? O paraplégico, e aqui essa maternidade que me coloca num lugar, né? De E tudo isso está na tua pesquisa, né? Que coisa linda. Tá tudo. Aí vem essa parte da loucura, né? Que é abarcar todos esses contos desse texto, né? A gente conseguiu, são o quê? 4 livros de contos e as coletâneas. Acho que é legal falar dela aqui também, ó. A Tessia também ganha essa repercussão nacional com essa coletânea aqui, organizada pelo Rufato, pelo Luiz Rufato. 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Tu conhecia essa daqui? Eu tenho esse também. Tem também.
essa daqui foi muito importante, né? Por exemplo, depois dessa, acabam indo para várias, né? Porque o conto tem essa possibilidade, né? Essa viagem pelos esses reencontros que o conto pode ter com outros, né? Então, nesse aqui, por exemplo, chamado Entre as Quatro Linhas, são só contos de futebol. Imagina Tess escrevendo sobre futebol. Tá aqui, ó. Deve ser hilário. Muito, muito, muito. E até que a gente chega na Tessia Erótica, que começa a ser publicada aqui, ó, nos 50 versões de Amor e Prazer, que também tem Ana Miranda e outras escritoras muito legais, organizada pelo Rinaldo de Fernandes. E esse erotismo explode no último lançamento. Tu já leu As Delícias? Olha, curioso. Eu ainda não li As Delícias, mas eu acompanhei todo o percurso da Tércia para decidir encontrar como fazer. E foi acompanhar isso, mas ainda não pude ler e tal. Tipo, ainda não pude me deliciar, de fato, com esse livro. Vai chegar a hora. E eu acho, esse aqui, eu acho que ele vai ser um forte concorrente junto com o Turismo para Cegos para você, porque ela é exatamente o que você falou. Aqui a escrita da liberdade, né? Uma escrita pandêmica, né? Em que vamos, já que a porção de morte está tão perto, vamos nos libertar, né? E aí, essa possibilidade de usar os signos todos, né? Os mais eróticos e profanos e até pornográficos possíveis, e deixar para o leitor dizer o que você acha que é esse símbolo, né? Então, eu acho muito bacana e dá uma boa leitura. Massa. Bem. Mas me conta, e esse livro que você fez, ele se tornou real como? Exatamente. Aí esse livro, essas histórias todas se tornam primeiro isso aqui, chamado de dissertação de mestrado, o Corpo de Conto, pelo programa de pós-graduação em letras da UFC, orientado pelo Cláudio Rodrigues, né, professor que trabalha com essa questão do erotismo. Beijos para você. Sensacional. Que trabalha com erotismo, trabalha com corpo. E aí, aí a gente defendeu em 2017. Aí agora a gente passamos no edital no ano passado. E aí esse longo processo de publicação delicioso e duro, e que vai ter essa culminância agora, esse mês ainda na BES. Estou muito feliz. Importante dizer que o Cláudio é professor da Letras e tem um grupo de estudo de literatura erótica que sempre faz um seminário anual, mais ou menos, né? Anual? Um colóquio. Esse ano está marcado já, dias 13, 14 e 15 de setembro. Massa. Setembro vai ser animado, hein? Vai ser. Faltou uma que a gente não comentou. O Tempo em Estado Sólido. Sim. Um também muito repercutido, né? Esse livro foi o finalista do Jabuti. A peça foi finalista do Jabuti com ele, né? Então ele tem uma importância também fundamental na carreira. E ele é essa transição dos contos para os romances. Aqui os personagens, eles dão esses saltos nas narrativas e reaparecem para a gente se recontar. Então também uma boa dica pela Grua, editora Grua. Agora vai acontecer esse Jabuti aí, tenho certeza. Vai chegar. Pois, Fernandinha, quero muito te agradecer. Um beijo, bom descanso. A gente se encontra na BES também. Esse mês é o mês do orgulho, né? Tá começando o mês do orgulho. É importante dizer, né, que assim, no começo dessa live eu falei da Escola Sem Paredes, e aí quem chegar para assistir, clica lá no topozinho da descrição, você vai ver lá um site para saber o que é que se trata. Mas o meu outro trabalho é a biblioteca, e a programação é imensa, e dentro dessa programação está Lúcio Flávio Gondim com Tessia Montenegro, muito em breve. E ela pessoas que acompanham o Instagram da BES, que nem tudo está nos stories, tem que olhar o feed lá embaixo, é tanta coisa que demora para acontecer. E além de que vai rolar uma exposição à mostra, né, nos vários setores, vai rolar também. Estamos lá com o Val, queridíssima na atualidade. Valnice, vou mandar beijo para Valnice, bibliotecária. Maravilhosa. A Su fez o convite. Dentro da biblioteca existem espaços que são as galerias folheadas, que são balcões enormes com exposições preparadas pelas bibliotecárias. E esse mês o tema é diversidade. E aí, na atualidade, o tema é diversidade de gênero e tal, literatura dissidente, né? Desse tipo. Então, vai ser babado.
Vai ser. Aí vai ter também, vamos ter um debate, uma mesa sobre isso. Vai ser bem gostoso. Vai ser lindo. Certo? Pois, Fê, um beijo, obrigado, uma honra. Começo abençoado esse novo percurso com você. Sim. E vamos nessa. E a gente continua a conversa. É uma conversa infinita. Infinita, uma conversa infinita. Blanchotiana lá. Cheiro, meu amor.